O Retorno, obra de Irmã Luzia, psicografado por Valmira José Teodoro, parte 2. Capítulo 7. A Verdade. No dia seguinte, Pedro e Ana Clara saíram de seus quartos cansados por uma noite mal dormida. A tristeza era evidente. Ana Clara desejou-lhes um bom dia e seguiu para a cozinha para servir o de jejum. Ainda que estivesse sem fome, sentaram-se junto com Mariana e fizeram a refeição em silêncio. Estranhando a atitude dos pais, que sempre tinham gostosas e animadas conversas sobre a vida quando estavam juntos, Mariana decidiu quebrar o silêncio, dizendo a primeira coisa que lhe viesse à cabeça: Papai e mamãe, amo muito vocês e não quero perdê-los nunca. Sofreria muito com isso. Ana Clara pôs-se a chorar sem conseguir parar. Mariana e Pedro levantaram-se e abraçaram-na. Todos choraram, mas apenas Mariana não entendia o motivo. Quando abrandou-se, Ana Clara olhou nos olhos da filha e disse com ternura: A mamãe nunca vai abandoná-la. Amo muito você e seu pai. São pessoas mais importantes de minha vida. Por que disse isso, filha? Não sei. Lembrei-me do dia em que José foi embora. Todos estavam em silêncio como hoje. Parece que estão muito tristes. Ontem estávamos felizes com a festa do casamento de José. Depois que a mamãe conversou com a tia dela, está triste todos os dias. Mamãe e sua tia têm uma tristeza que escurece o rosto dela. Às vezes olhava para ela e via apenas uma sombra. Isso me assusta. Não gosto disso. Quando ela conversa com a senhora, seu rosto também fica escuro. Por favor, mamãe, não converse mais com ela. Desculpe pedir isso, mas não gosto de te ver triste. Gosto quando a senhora acorda feliz e cantando. Papai até trabalha melhor. Temos paz quando tudo está bem. Os anjos andam sorrindo pela casa e agradecem nossas orações. Hoje até o rosto de papai está escuro. Após dizer isso, abraçou os dois e disse novamente: Eu os amo. Por favor, sorriam. Pedro e Ana Clara se entreolharam. Ela sorriu para ele e o abraçou. Pedro pensava nas palavras da filha, que dentro de sua inocência trouxe o amor e sabedoria de volta ao lar. Ele abraçou a ambas, beijou-as ternamente e concluiu: Não vamos deixá-la, filha. Vamos nos sentar, fazer uma oração e tomar nosso café. Os anjos estão agradecendo, papai. Eles voltaram a sorrir. Mesmo sem entender nada, os pais sentaram-se, oraram em agradecimento a mais um dia. Alimentaram-se e seguiram para a arrumação da oficina. Nesse momento, José e Fátima acordaram felizes por estarem juntos. Na noite anterior, chegaram cansados e foram direto para a cama e dormiram tranquilos. Enquanto Fátima arrumava o de jejum, José colocava a mesa. Sentaram-se animados com as novidades da vida juntos. Agradeceram a Deus o dia e tomaram seu café. Fátima precisava ir trabalhar com sua mãe na mansão da família de Beatriz. Então José encarregou-se de arrumar a cozinha e seguir para a oficina e retomar o serviço. Quando Fátima estava saindo de casa, Beatriz estava chegando. O que faz aqui tão cedo, Fátima? Como conhece José? Veio pedir-lhe que te faça um par de sapatos? O que lhe dou não te bastam? Fátima sentiu-se envergonhada, pois o tom de voz de Beatriz era acusador. Insinuava que Fátima era uma mulher sem pudores que dormia irresponsavelmente com qualquer homem. Antes que Fátima dissesse algo, José saiu ao ouvir a conversa na frente de sua casa e disse: Bom dia, senhorita Beatriz. Que alegria em vê-la. Terminarei seu último pedido hoje à tarde. Estive ocupado esses dias, mas ainda estou no prazo. Vejo bem que esteve ocupado, disse Beatriz olhando para Fátima. Sim, me ocupei de Fátima. Casamo-nos ontem. Ainda que tenhamos planejado tudo com antecedência, há coisas que só podemos resolver no dia. Casaram-se? Ela está grávida ou quê? Não, senhora. Estamos namorando há um bom tempo e há 1 ano mais ou menos ficamos noivos e nossas famílias se uniram para planejar tudo. Ontem recebemos as bênçãos do Santo Padre. Estive na missa ontem e nada vi. O padre que nos casou foi o mesmo que casou meus pais e depois meu pai com minha madrasta. Nós o conhecemos há anos. A igreja fica próxima à casa de meus pais. O rosto de Beatriz ficou vermelho. O ódio era quase visível. Bom, então voltarei mais tarde. Se não estiver pronto, cancelarei o pedido. Fátima, não se atrase.
Muitas moças gostariam de ocupar seu lugar. Após dizer isso, subiu na charrete e foi embora. José e Fátima ficaram se olhando, tentando entender a cena, até que José disse: melhor você ir para não atrasar-se. Assim que nossa vida estiver tranquila, não precisará mais de trabalhar. Vá, sua mãe precisa de você para ajudá-la. Fátima seguiu a passos largos para não se atrasar, e José entregou-se às encomendas para não perder o serviço e a clientela. Assim que chegou à mansão, deparou-se com Jonas, o mordomo, esperando na cozinha. Quando entrou, ele disse: Senhorita Fátima, a senhorita Beatriz disse que não podemos tolerar atrasos por parte dos empregados. Por isso, atrasa tudo e coloca a casa em desarmonia. Ela pediu para lembrar-lhe que seu horário e de seus pais aqui na casa é de 7 horas. Os senhores precisam chegar antes da família acordar. É exigência da mãe dela que a mesa e a primeira refeição estejam prontas quando todos acordarem às 7h30. Tenham um bom dia. Ilma olhava para Jonas sem entender o motivo de tal aviso. Eles nunca se atrasaram ou atrasaram as refeições. Faziam o mesmo serviço há anos. Fátima adiantou-se e falou: Mamãe, quando eu estava saindo de casa hoje de manhã, a senhorita Beatriz chegou à nossa casa. Quando me viu, parecia ter visto um monstro. Encheu-me de perguntas. Quando eu ia respondê-la, José saiu e esclareceu as coisas para ela sobre estarmos casados. Ela parecia indignada com o que ele falava e ameaçou-me. Caso eu me atrasasse ou ele com as encomendas, a família toda sofreria as consequências. Não entendi nada. Por que ela ficou assim? Antes mal direcionava o olhar para mim, agora parece estar me vigiando. Diante de sua experiência de vida, Ilma respondeu: Filha, a senhorita Beatriz parece estar com ciúmes. Não sei o motivo, mas melhor não provocá-la. Precisamos do emprego. Vocês porque estão começando e seu pai e eu porque estamos velhos para arrumar um novo emprego. Após isso, cada qual seguiu fazendo as suas tarefas. O dia foi passando. Ana Clara começava a alfabetizar Mariana. Então deixou-lhe algumas tarefas de escrita e foi levar um café e um pedaço de bolo para Pedro. Entrou silenciosamente, colocou as coisas sobre uma mesinha e disse: Meu marido trouxe-lhe algo para comer. Trabalhou muito esses dias e deve estar com fome. Enquanto preparo o almoço, resolvi trazer-lhe algo para comer. Pedro largou o que fazia, olhou para Ana Clara e disse: Por que não me contou isso antes? Eu era um homem viúvo, já tinha experiência de vida com um filho grande. Acha que não entenderia? Em nossa primeira noite percebi que você não era mais uma moça, mas te amava tanto que não a questionei. Esperei todos esses anos que me contasse o que aconteceu. Agora olho para Mariana e me sinto mal. Ama demais, mas que certeza tenho de que seja minha filha. Enquanto Pedro falava, as lágrimas corriam pela face de Ana Clara. Por amor a Deus, não duvide de sua paternidade. Mariana parece muito com você. Faça as contas entre o dia de nosso casamento e o nascimento dela. Não contei nada porque esperava o momento certo, mas nunca o encontrei. Fui tão feliz desde o dia que nos conhecemos e não queria destruir isso com o meu passado. As coisas que lhe contei sobre meu antigo namorado aconteceu 6 meses antes de conhecê-lo. Depois que me deixou sem um centavo e destruiu minha mocidade, ele desapareceu. Por favor, me perdoe se errei com você, mas se o fiz foi por amar você demais. Sinto-me mãe do José e como tivesse começado no dia em que eu o conheci. Confie em mim, Mariana é sua filha. Pedro colocou as mãos no rosto, como que tentando apagar tudo o que escutara nos 2 dias e decidiu. Sua tia parece ter uma inveja infinita de sua mãe e transferiu para você. Ela esperou e escolheu o momento certo para gerar desconfiança e desavença em nossas vidas. Ela deveria ter dito essas coisas antes. Pensando bem, nos conhecemos 6 meses antes de nos casarmos e Mariana nasceu quase 10 meses depois. Realmente ela é nossa filha. Só gostaria que me contasse sobre sua vida, porque se algum dia alguém lançar novas dúvidas sobre sua moral, eu posso defendê-la. Quando olho para você, lembro-me da primeira vez que a vi e por que apaixonei-me. Eu a amo e não quero que nos abandone. Dito isso, Pedro abraçou e beijou Ana Clara com o mesmo carinho de quando se casaram. Os dias foram passando
e Beatriz cada vez mais arrogante e grosseira com José, Fátima e a família dela. Fátima dizia a si mesma: se José não precisasse de meu dinheiro, largaria o emprego e meus pais teriam paz. Não sei por que a senhorita Beatriz me odeia tanto. Nunca percebeu minha presença, mas ultimamente me odeia profundamente. Um dia Beatriz entrou na cozinha e encontrou Fátima trabalhando sozinha. A mãe havia saído para buscar temperos e legumes frescos para o almoço. Nesse momento, foi como uma fera para o lado da empregada. Nunca gostei de você, desde a primeira vez que a vi. Pedi a meus pais que não contratassem sua família, mas recomendaram seus pais e viram em vocês mais mão de obra qualificada por um preço menor. Sem contar que, na época, eu estava com 10 anos e não podia opinar por ainda ser criança. Cansei de mostrar os defeitos de sua família, principalmente porque vocês são 6 irmãos e apenas você e Lúcia têm idade para trabalhar. Ela ficou cuidando de seus irmãos, então sobra logo você aqui, para minha infelicidade. Fátima olhava para Beatriz assustada, sem palavras, e sentia as lágrimas verterem involuntariamente de seus olhos. Não pense que me engana com esse ar inocente, como faz com os demais. Sei exatamente quem você é, uma destruidora de lares. Mantenha-se longe de mim. Depois disso foi embora. Fátima ficou chorando sem entender uma palavra sequer. Nesse momento, Ilma voltou e viu a filha aos prantos. Abraçou e perguntou: filho, o que houve? Acabei de sair e você estava bem. Quando volto, encontro você chorando. O que aconteceu? Mas Fátima não conseguia parar de chorar, pois o medo, muito forte, começou a dominar seu peito. Ilma foi correndo buscar algumas folhas e fez um chá, adocicou e entregou à filha. Minutos depois, Fátima começou a se acalmar. Mamãe, a senhora Beatriz entrou aqui assim que a senhora saiu para ir à horta. Diz que me odeia desde o primeiro dia que me viu e que sou destruidora de lares. De onde ela tirou isso, mamãe? O José foi o primeiro homem de minha vida. Não entendo o que ela diz. Filha, melhor você não sair daqui agora. Descanse na despensa. Ficarei vigiando se alguém entra. Depois você vai embora. Amanhã vamos à missa e depois conversamos com o padre. Ele saberá nos orientar, pois é um homem bom e sábio. Vá descansar agora. Fátima ajeitou-se sobre as sacas de farinha e cochilou. Mal fechou os olhos e teve um sonho horrível. Sonhou que José era casado com Beatriz. Todos moravam numa pequena aldeia. Beatriz e José tinham 2 lindos filhos. Fátima chegou à aldeia com seu marido, mas não tinham filhos porque seu marido já era velho. Casaram-se por conveniência. Ele para ter uma empregada e as pessoas não perturbarem ele, empurrando viúvas cheias de filhos para ele, e ela porque queria sair da pobreza e não morrer solteira. Nunca dormiram juntos. Fátima sempre desejou um marido rico e companheiro e muitos filhos. Quando conheceu a família de José e Beatriz, sentiu forte inveja dela. A partir desse momento, Fátima, sem se importar com falatórios, começou a assediar José. Como José era apaixonado pela esposa, não conseguia perceber o que já era óbvio para muitos. Diante disso, Fátima bolou um plano. Convidaria Beatriz para um piquenique com as famílias de ambas. Pensando em comover Beatriz, Fátima disse que sempre sonhou poder brincar com seus próprios filhos, mas que não podia gerar bebês. Com pena dela, Beatriz aceitou. Um dia saíram num passeio e Fátima, que cozinhava muito bem, fez bolos, tortas e outras delícias e foram ao piquenique. Os maridos foram pescar e ela e Beatriz ficaram conversando enquanto as crianças brincavam. Num certo momento, Fátima convidou Beatriz para pegar algumas frutas silvestres para fazerem doces para as crianças no dia seguinte. Ao adentrarem na mata, Fátima escolheu um pedaço de madeira e golpeou Beatriz com toda a força de ódio e inveja que dispunha. Fátima prosseguiu calmamente pela mata. Quando voltou, sentou-se como se nada tivesse acontecido. Brincou com as crianças e serviu-lhes o que comer. Horas depois, os homens chegaram e Fátima perguntou por Beatriz e, diante da perplexidade de ambos, esclareceu que foram pegar frutas e depois separaram-se. Fátima ficou com as crianças e Beatriz iria levar algo para eles comerem.
José entrou em desespero e todos começaram a procurá-la, até que José a encontrou morta. Embrulharam-na no pano onde sentaram-se para descansar pelo dia, e os homens a levaram até a aldeia e lá a enterraram. José ficou inconsolável. Fátima ia à casa dele com a desculpa de cuidar da casa e dos filhos dele, mas desejava ter José. Não aguentando a solidão, José entregou as crianças para Fátima e acabou com sua vida. Fátima sofreu muito, mas dedicou-se às crianças como forma de pedir perdão ao casal, pois ver o fim de José trouxe-lhe sentimentos de culpa e tristeza. Destruiu um lindo lar e não conquistou o lugar de Beatriz, o que mais desejava. As crianças passaram a ser sua vida. Fátima acordou assustada e foi ajudar a mãe. No dia seguinte foram à missa e Fátima pôs-se a orar em favor de Beatriz e pedir-lhe perdão por seus atos no passado. Ao final da celebração, Fátima e Ilma foram conversar com o padre. Fátima contou o que aconteceu no dia anterior, inclusive o sonho. O padre, com sua bondade e dedicação, disse-lhe: Senhora Fátima, parece que ela vê na senhora uma ameaça do passado. Ela ainda não a perdoou. Acredito que a senhora está no caminho certo, orando e pedindo perdão a ela. Seria melhor se a senhora se afastasse dos serviços da casa dela por um tempo. Cuide de seus irmãos e deixe que sua irmã ocupe o seu lugar. Nesse tempo, a senhora prossiga em oração por senhorita Beatriz. Mesmo sem gostarem da sugestão do padre, Ilma e Fátima resolveram acatar. Parecia ser o mais certo naquele momento. Chegando em casa, fizeram uma reunião para falar sobre o que conversaram com o padre e a decisão tomada. Como José e Fátima dependiam do dinheiro dela, o salário de Lúcia seria dividido com Fátima. Isso será apenas por um período. Renato e eu falaremos com o patrão e diremos que Fátima anda cansada por morar mais afastado da mansão, mas que em um mês, mais ou menos, ela volta e ajuda-me. Concordam com isso? Todos, inclusive Lúcia, aceitaram o trato. No dia seguinte, assim que os patrões terminaram de jejum, Ilma pediu para ela e Renato conversarem com eles. Deixou Lúcia limpando tudo. Chamou Renato e seguiram o casal para o escritório. Senhor Renato, vim pedir-lhes um favor. Nossa filha Fátima casou-se há uns 6 meses e está morando na vila. Todos os dias chega cansada porque ainda não acostumou-se com a distância. O marido dela, o José Sapateiro, disse que irá fazer uma pequena carroça e comprar um cavalo para vir trabalhar e não cansar-se tanto. Nesse período, ela ficará cuidando de meus filhos, pois não precisa pressa para chegar, e Lúcia irá ajudar-me na cozinha. Vim pedir-lhes permissão para isso. Renato ajeitou-se na cadeira, coçou a cabeça e disse: Pensei que a senhora ia me pedir algo mais sério, um cavalo ou algo assim, mas o que me pede não irá mudar em nada a rotina da casa, espero. Até porque Lúcia precisa entender a rotina da casa. Se sua filha Fátima casou-se, é provável que tenha filhos, então irá ausentar-se por uns dias depois que os bebês nascerem. Gostaria de parabenizá-los pela união do casal. Espero que sejam felizes, pois formam um belo casal. Se precisarem de alguma coisa, é só avisar. Diga a José que posso vender-lhe um de meus cavalos mais velhos por um bom preço e que poderá pagar um valor simbólico por mês. Gosto dos meninos e quero vê-los bem. Ilma agradeceu profundamente a atenção e a generosidade dos patrões. Sabia que era sincero os sentimentos deles, pois sempre foram honestos e bondosos com seus empregados. Avisou a todos sobre a aprovação do patrão e passou o recado dele para José. José não tinha intenção de comprar cavalo ou ter uma carroça, mas para não deixar a sogra em situação delicada, passou a construir a tal carroça com a ajuda do sogro, aos domingos após a missa. A carroça beneficiaria todos, pois Renato não precisaria mais pedir emprestado aos amigos caso precisasse. Capítulo 8. A revelação. Nesse mês de afastamento de Fátima da mansão, Beatriz acalmou-se. Entretanto, foi à oficina de José pedir nova encomenda na intenção de provocar. Ao chegar, logo fez comentários maldosos. Então, senhor José, soube que sua esposa voltou a morar com os pais. O que aconteceu? Pensou que casamento era para qualquer uma? Obedecer ao marido, ter a casa em ordem, trabalhar fora e ficar grávida.
José olhou-a com espanto e respondeu: Bom dia, senhorita Beatriz. Estou feliz em revê-la. Vejo que continua bem de saúde. O que disse sobre minha esposa? Fátima não voltou para a casa dos pais, apenas trocou de lugar com Lúcia, irmã dela, porque estava cansada. Mês que vem tudo voltará ao normal, se Deus quiser. Diga, a que devo o prazer de sua presença? Veio buscar sua encomenda? Prometi que estaria pronta na próxima segunda-feira, mas consegui terminar antes. O ar de felicidade do rosto de Beatriz foi desmanchando-se conforme José ia falando sobre Fátima. Que bom! Vim buscar a encomenda sim. Tenho uma reunião na casa de uma de minhas amigas e quero desfilar com um novo sapato. Vejo que sua oficina está mais organizada e o senhor com bom aspecto. Dias antes de casar, parecia um ermitão andarilho. Sim, com a ajuda de Fátima, tenho tido mais tempo para cuidar mais de mim e de minhas coisas. Aqui está seus sapatos, senhorita. Diante dos elogios apaixonados de José, Beatriz pegou seus sapatos e partiu sem despedir-se. José ficou perplexo diante da ação. Na sexta-feira de tarde, Beatriz arrumou-se, colocou os sapatos novos e, olhando no espelho, tentava entender por que José achava Fátima mais atraente que ela. Ela era rica, bem vestida e cuidada. Usava os perfumes e roupas caras e Fátima era uma empregada pobre. Ao final, pegou sua sombrinha, ajeitou o chapéu e saiu. Ao chegar à casa da amiga, fez questão de ser notada por todos com gestos estudados sem parar de falar, fruto do nervoso que passou pela manhã na oficina de José. O mordomo a conduziu à sala de jantar, onde algumas pessoas aguardavam em quase silêncio. Às vezes alguém falava ou fazia uma pergunta em voz baixa. Sua amiga Maria a recepcionou com um discreto sorriso, abraçou e pediu que sentasse numa das cadeiras ao redor da mesa. Sente-se aqui, ouça e depois conversamos. Você chegou um pouco atrasada e já começamos. Beatriz não estava entendendo nada, mas obedeceu. Achou que seria mais um chá da tarde entre amigos. De repente, uma mulher fez uma pergunta a um dos homens presentes. Se realmente meu falecido marido Bernardo, dê-me uma demonstração. Minha querida esposa, que alegria poder comunicar-me com você. Todo esse tempo estive ao seu lado tentando falar-lhe. Ainda não pude descansar porque você vive a chamar-me. Deixei você e nossos filhos bem. Eles já estão trabalhando e você pode viver bem das nossas terras. Se tiver problemas, peça a eles e nosso capataz Manuel para auxiliá-la. São pessoas de bom coração, mas, por favor, deixe-me prosseguir com a minha vida. Meu tempo na terra terminou. Concluí a missão que me propus antes de voltar ao lado de nossos amigos do bem. Cuidei de você e dos nossos filhos até eles terem autonomia. Você ainda verá nossos netos crescerem. Em vez de chorar, ore por todos nós. A senhora em questão chorava incontrolavelmente. Sei que sente minha falta como eu sinto a sua, mas a vida prossegue. Não posso ficar mais aqui, cuide-se. Sempre te amarei. Após isso, o homem que ali estava abaixou a cabeça até quase tocar a mesa. Logo depois, olhou no sentido de Beatriz e disse: Boa tarde, minha filha. Sei que não me conhece, mas vou apresentar-me. Meu nome é Lourdes e trouxe você aqui a pedidos da mãe do rapaz de nome José. A senhora Sara a reconheceu assim que a viu. Vocês todos moraram na mesma aldeia há muitos anos. A senhorita ainda não perdoou o filho dela e a atual esposa, a senhora Fátima, por coisas que aconteceram naquela época. Estamos vivendo outra época. Precisa abandonar o passado e perdoá-los. Siga com a sua vida. Com que autoridade me diz essas coisas, se não lhe conhece o nome da mãe de José é outro? Senhorita Beatriz, a senhora Ana Clara é a mãe de coração do senhor José. Quando ela casou-se com o pai dele, José estava com 15 anos. Ela ama e respeita a família, mas a mãe de José é Sara. Ela está preocupada com sua saúde, pois esse ódio e revolta que a senhorita traz no coração está afetando sua saúde. És realmente muito linda e rica, mas a senhorita Fátima e o senhor José pediram para estarem juntos e auxiliá-la. Eles precisam do seu amor e perdão. Beatriz começou a chorar ao lembrar que havia pensado que era melhor José do que Fátima. Então o homem prosseguiu. Eles se amam.
progrediram no mundo espiritual e pediram como missão conquistar seu perdão. Sua família, a sociedade ou mesmo você não aceitariam o seu casamento com um simples sapateiro. Se vocês casassem, acabariam infelizes porque ele não teria condições de manter seu padrão de vida e jamais aceitaria a ajuda de seu pai, pois acredita que deva ser como o pai dele e viver do que ganha de seu trabalho. Por outro lado, seu pai jamais daria a ele um centavo sequer por acreditar que ele casou-se por ambição e não por amor. Pense nisso, minha querida. Deixe que eles sigam com a vida deles e tenha fé em Deus, pois tudo acontecerá no tempo dele, nunca no nosso. Eu nunca os perdoarei. Me traíram. Casaram-se sem me dizer nada. Eles estavam combinando tudo pelas minhas costas há mais de um ano e não me disseram nada. Beatriz estava incontrolável e seu choro era de mágoa e de ódio. Tenha paciência. Com o tempo verá o casamento deles foi melhor para você. Nesse dia entenderá o que ele disse e os perdoará. Muito obrigada por me escutar. A senhora Sara agradece e envia-lhe muito amor e luz. Maria foi à cozinha e voltou com um copo d'água e colocou diante de Beatriz. Em um gesto mecânico, ela apanhou o copo e começou a bebericar enquanto se recompunha. A reunião prosseguiu, mas Beatriz nem se deu conta. Foi acalmando-se, até recostar no espaldar da cadeira e cochilar. Tempos depois, despertou com Maria chamando-lhe delicadamente. Beatriz assustou-se e então se deu conta que estava apenas as duas na sala. O que houve? Nossa, tive um sonho maluco. Não foi sonho, minha amiga. Você estava muito nervosa e depois de beber a água que lhe entreguei, você cochilou. Terminamos a reunião e enquanto minha mãe acompanhou os demais, eu fiquei para acordá-la. Está melhor? Sim, creio que sim. Melhor ir para minha casa. Não quer ficar para o jantar? Não, estou exausta. E quero ir para minha casa e dormir. Obrigada e desculpe por tudo. Desculpe se a reunião não era o que você esperava. Fazemos esses encontros todas as sextas-feiras às 15 horas há muito tempo. Semana passada pediram para convidá-la. Tive medo que você não compreendesse, mas fiz o que pediram. Agradeço pela atenção, Maria. Está tudo confuso para mim. Só quero ir para casa descansar. Maria acompanhou até a saída. Despediram-se e Beatriz voltou para casa. Mal entrou, foi direto para o quarto. Jonas acompanhou-a para informar sobre a janta. Quando percebeu a presença do mordomo, se aproximando, determinou. Jonas, estou cansada. Meu dia foi exaustivo. Vou deitar-me e gostaria que ninguém me incomodasse. Beatriz trocou-se, deitou e dormiu imediatamente. Sonhou com uma doce senhora, de trejeitos delicados, que veio ao seu encontro. Boa noite, Beatriz. Sou Sara, mãe de José. Obrigado por escutar meu pedido. Sei que pensa que José havia planejado sua morte em encarnação anterior, mas ele era inocente. Apenas tomou consciência do que aconteceu com você quando ele e Fátima se encontraram no mundo espiritual. Ela contou-lhe tudo e pediu que a perdoasse. Ele a perdoou porque ela se mostrou uma mulher dedicada aos filhos de vocês e então decidiu ajudá-la. Seu ódio era tão grande que passou anos perdida e envolta por sua revolta. Perdoe-os e siga sua vida. Como fazer isso? Como perdoar se eu ainda era jovem e apaixonada por meu marido, amava meus filhos e sonhava vê-los crescer e casarem-se? Também eu sonhava ver crescer sob meus cuidados e acompanhá-lo no altar, mas Deus, em sua infinita bondade, quis que fosse diferente. Deus também planejou minha morte, que eu abandonasse meus filhos. Fátima amava José e seus filhos como fossem a família dela. Você passou tanto tempo odiando que não viu o que sucedeu após o seu desencarne. Fátima sentiu um remorso tão grande que pesava em seu coração. Via José morrer dia a dia de saudades de você. Ele a amava demais. José morreu pouco tempo depois de você em completo abandono. Fátima fez de tudo em busca do perdão dele. Após a morte dele, ela acolheu seus filhos e os amou como uma mãe. Por favor, perdoe-os. Beatriz parecia ver a cena de Fátima cuidando de tudo e pedindo perdão a Deus por seu ato. Nesse momento, começou a chorar, até acordar aos prantos, vindo a dormir, na sequência tendo lindos sonhos.
Capítulo 9. O perdão. Após um mês, Fátima voltou a trabalhar na mansão. Ela e José acordavam cedo, e enquanto ele arrumava a cama, ela fazia o de jejum. Desfrutavam a refeição juntos, e ele a levava até a mansão de carroça. Voltava para casa e começava a trabalhar na oficina. À tarde, Fátima sempre voltava sozinha, pois José se perdia nos trabalhos e esquecia das horas. Nesse período de afastamento de ambas, Beatriz acalmou sua ira. Por vezes esqueceu de Fátima. Certo dia foi pedir a Ilma que preparasse um almoço especial, pois receberia um convidado, mas deparou-se com Fátima. Ilma havia saído para buscar hortaliças frescas para o almoço. Beatriz e Fátima ficaram algum tempo estáticas. Sem poder pensar numa reação possível, foi então que Fátima se manifestou com a voz trêmula. Bom dia, senhora Beatriz. Deseja algo? Minha mãe está na horta em busca de coisas para o almoço. Bom dia, Fátima. Disse ainda com certa mágoa em seu tom de voz. Não tem problema, eu vou esperar. Beatriz sentou-se num dos bancos que rodeavam a mesa no centro da cozinha. Essa mesa era usada pelos empregados. Fátima ficou assustada com a reação, mas nada disse. Após alguns minutos de silenciosa atenção, novamente Fátima falou. Senhorita, não sei o que fiz que a enfureceu. Não me recordo de haver a ofendido de alguma forma, mas se fiz algo, gostaria que me perdoasse. Sempre tive grande admiração por sua beleza, simplicidade ao conversar com os empregados. Já a vi brincando com algumas crianças, filhos de seus parentes ou de empregados. Julgo a senhorita uma boa sucessora de seu pai no comando da fazenda. Tem pulso firme, mas bom coração. Parece que apenas eu a incomodo de alguma forma. Novamente peço que me perdoe qualquer coisa que eu tenha feito. Enquanto dizia isso, Fátima se deixava chorar, pois lembrava do sonho que teve com a moça. É inteligente, amável com os pais, uma boa filha e será uma ótima esposa e grande mãe. Desejo de coração que Deus sempre ilumine seu bom coração e que me perdoe. Beatriz também principiou a chorar ao lembrar das palavras que escutou na casa da amiga Maria e de todo o ódio que sentiu por Fátima naquele momento. Sempre achava que Fátima roubava-lhe algo. Beatriz levantou-se e saiu da cozinha sentido de seu quarto. Jonas, vendo a cena, correu para a cozinha e encontrou Fátima também aos prantos. O que ela está acontecendo aqui? O que a senhora fez com a senhorita Beatriz? Vou inteirar-me com a senhorita. Aguarde. Fique certa de que seu emprego e de sua família está em risco, até que eu tenha uma resposta. Ouvindo os gritos de Jonas, Ilma entrou correndo na cozinha e escutou apenas o final da frase. Fátima passou a chorar mais ainda. Além de conquistar o ódio de Beatriz, ainda causaria desemprego e desalojamento da família. Abraçou a mãe sem conseguir conter o choro. Por seu lado, Beatriz jogou-se sobre sua cama e chorou, colocando seu ódio e mágoa para fora naquele momento. Ilma soltou-se da filha e disse carinhosamente: Filha, não sei o que aconteceu, não sei o que será de nós, mas estarei sempre ao seu lado. No fogão tem um copo de chá adoçado. Tome e descanse. Vou procurar a senhorita Beatriz e conversar antes que os pais dela voltem da vila. Fátima atendeu ao pedido da mãe e Ilma correu para o quarto de Beatriz. Conhecia bem a moça e sabia que quando era contrariada corria para o seu quarto. Ao chegar ao andar superior, deparou-se com Jonas no corredor, diante do quarto da jovem, sem saber o que fazer. Jonas, não é bom que entre no quarto da senhorita Beatriz na ausência de seus pais. Ela não é mais uma garotinha. Deixe que eu a acalme, depois ela conversa com você. Sem argumentos, Jonas aceitou e saiu do local desconcertado. Ilma entrou lentamente no quarto, pois a porta estava aberta. Parou ao lado da cama e, pedindo ajuda a Deus para encontrar as melhores palavras para acalmar a moça, começou a falar. Senhorita Beatriz, o que aconteceu? Minha filha a ofendeu. O que a fez chorar? Por favor, estamos preocupados com sua reação. Beatriz diminuiu o choro. Vendo isso, Ilma retomou. Minha filha é tão jovem quanto a senhorita, mas muito simples. Ela não conhece pessoas ou lugares longe daqui como a senhorita. Não tem vossa educação, nem sabe ler e escrever. Portanto, se ela fez algo, perdoe-a. Beatriz sentou-se na cama e, entre soluços, disse:
Dona Ilma, Fátima não fez nada. Sempre tive a impressão de que ela me roubava algo, mas quando conferia minhas coisas, nada me faltava. De uns tempos para cá, vinha sentindo o ódio dela, uma coisa inexplicável, mas ela nunca me fez nada. Um dia fui à casa de uma amiga para um grupo de orações. Durante as orações, eu vi a Fátima roubar o José de mim, mas José nunca foi meu. Disseram-me nessa reunião que em vidas anteriores, Fátima o roubou de mim e que eu deveria perdoá-la por ter sido num passado distante, que nessa vida José e eu somos de classes sociais diferentes e jamais viveríamos bem se nos casássemos. Há pouco, fui procurar a senhora, pedir-lhe que faça um almoço especial para um convidado. A senhora não estava e Fátima começou a falar comigo, pedir-me perdão sem saber o motivo. Disse-me palavras lindas e então vi o rosto dela irradiar uma luz intensa. As palavras dela foram me envolvendo, abraçando e senti todo o ódio e mágoa que sentia por ela saindo de meu coração. Fui capaz de compreender que às vezes, quando odiamos uma pessoa sem uma razão real, é porque trazemos esse ódio e mágoa de um passado remoto e que não devemos guardar isso no coração. Nesse momento, Beatriz levantou-se, abraçou Ilma e começou a chorar, pedindo que ela perdoasse por haver pedido várias vezes ao pai que os demitissem. Sentia-se feliz pelo pai não ter feito. Após alguns minutos, Beatriz agradeceu Ilma pelo carinho e compreensão. Sorriu e pediu o almoço especial, pois se tratava de um jovem pretendente que havia acabado de conhecer. Ilma agradeceu à jovem patroa pela confiança depositada ao contar coisas particulares e desceu. Encontrou Jonas no caminho e disse: Senhorita Beatriz tem um convidado especial. Vou começar o almoço e ela vai preparar-se para esse momento importante para ela. Ela está calma. Melhor deixar que ela fale com os pais. Se fosse para nos demitir, ela teria descido e dado as ordens. Mesmo que ela o peça, antes farei minhas obrigações. Com sua licença, senhor Jonas. Ilma entrou na cozinha e encontrou a filha triste, olhando pensativa para a xícara de chá. Ao vê-la, deu um salto do banco e foi ao seu encontro. Então, mamãe, o que ela disse? Ela pediu perdão a mim, sobre tudo o que sempre pensou e todas as grosserias contra você. Não sei o que disse a ela, mas ela falou que tudo de negativo que sentia contra você desapareceu. Por isso chorou. Também não lembro o que disse mamãe, mas fico feliz que ela tenha me perdoado. Quando ela entrou aqui agora de manhã, não sabia o que fazer ou dizer com medo que ela reagisse mal novamente. Pedi a Deus que me ajudasse e, de repente, comecei a pedir perdão a ela. Foram as palavras que saíram de meu coração. Não me contive e comecei a chorar de alegria por dizer aquilo tudo. Parecia que trazia uma tristeza de muitos anos e precisava do perdão dela. Interessante dizer-me isso, filha. Ela disse que foi a um grupo de orações e lá começou a perceber o motivo de seu ódio contra você. Diz que há muito tempo atrás, você e ela tiveram um desentendimento em outra vida e ela não conseguia perdoar você, mas diante de suas palavras, conseguiu libertar-se do rancor. Ilma e Fátima abraçaram-se, choraram de alegria. Não entendiam bem o que aquilo tudo significava, mas o importante era a paz reinando entre todos. Após alguns minutos, Ilma disse à filha: Vamos fazer o melhor almoço que essa casa já teve. Senhorita Beatriz convidou um jovem para almoçar aqui, um pretendente. Vamos nos vestir bem e caprichar, para que ela mostre que sabe cuidar de uma casa e seus empregados. Capítulo 10. Ana Clara. Dias depois do ocorrido, Beatriz passou a aproximar-se de Fátima e frequentar as reuniões na casa de sua amiga Maria. Ali recebeu muitos ensinamentos dos amigos da espiritualidade. Um dia, um dos participantes disse ter recebido uma mensagem de sua mentora e deveria repassá-la a Beatriz. Senhorita Beatriz, passaste muitos momentos de dor e angústia após a sua morte. Desejava voltar para sua família. Sua presença constante minava as energias de seu marido, levando ao desespero e tristeza. Diante disso, ele foi morrendo lentamente. Como a senhorita Fátima tirou seus filhos dali, eles cresceram, estudaram e tornaram-se bons adultos. Ela os amou e educou como se fossem dela. Muitas vezes os abraçou e chorou sentidamente pelo que fez a senhora e seu marido. O arrependimento dela
Os cuidados do próprio marido e o acolhimento dos menores ajudou muito. Seus filhos e seu marido souberam de tudo quando se encontrou no mundo espiritual, porque ela contou-lhes. Arrependida por seu ato e com a inesperada consequência sobre você, ela pediu que eles a ajudassem com a senhorita. Senhor José aceitou de pronto, mas queria estar ao lado dela, pois o pouco tempo que estiveram juntos fez com que ele desenvolvesse por senhora Fátima um grande amor. Aqueles que foram seus filhos hoje apoiam a senhorita como vossos pais. Essa mensagem me foi entregue há muitos anos. Eu ainda não a conhecia. Foi feita uma ressalva sobre ela, que eu entregaria somente quando ele o permitisse. Diante de sua mudança, sua busca pelo progresso, permitiram que entregasse. A senhorita está de parabéns. Algumas pessoas levam anos, às vezes séculos, para perdoar e seguir com sua vida. Em tão pouco tempo, vem se esforçando para aproximar-se e perdoar a senhorita Fátima. Sim, senhor. Sempre que posso, fico conversando com ela. Temos mais ou menos a mesma idade. Ela gosta de escutar sobre minhas viagens. É uma boa pessoa. Não posso afirmar que a perdoei, pois às vezes ainda sinto uma pequena tristeza quando me aproximo. Mas a bondade e a delicadeza de suas palavras de amor, o carinho e a atenção que me dedica me cativam e faz esquecer o ocorrido. Obrigada pela mensagem. Uma última palavra de nossos amigos. O rapaz que escolheste já foi vosso companheiro no passado. O plano superior auxiliou muitos senhores em sua missão. O casamento trarão 2 lindas crianças, mas uma delas precisará de muita atenção e carinho até os últimos dias da vida da senhorita e seu marido. Tenha fé e confiança que tudo sairá conforme combinado antes do reencarne. Beatriz saiu feliz com a notícia, como se em seu coração sempre soubesse que casaria com Carlos e que teriam filhos maravilhosos. Ao final de semana, José resolveu descansar da oficina e ver os pais e a Mariana. Não se aguentava de saudades, mas tinha cada vez mais encomendas. Junto com Fátima, foi logo cedo para vê-la onde eles moravam. Quando chegaram, assustaram-se com a cena que encontraram. Serviços abandonados na oficina, o pai barbudo, Ana Clara com as roupas simples e descuidada com a aparência geral, inclusive Mariana. Numa tristeza de assustar, ao vê-lo, Mariana abriu um vasto sorriso e pulou em seus braços. José, meu querido irmão, quanta alegria em vê-lo. Sinto muito sua falta. Aliás, todos nós sentimos. A casa nunca mais foi a mesma depois de seu casamento. Quando escutaram os gritos de alegria de Mariana, ambos correram para ver do que se tratava. Ana Clara abraçou e começou a chorar. Depois abraçou Fátima, como se o casal fosse ajudá-los de alguma forma. Pedro abraçou o filho e não conseguia largar mais. José, após alguns minutos, foi quem quebrou o silêncio estranho. Pai, Ana Clara, o que está acontecendo? Não os reconheço. Essa casa sempre foi cheia de alegria e vida. Mesmo depois da morte de mamãe, conseguimos manter tudo em ordem. A vinda de Ana Clara e depois de Mariana só fez aumentar a alegria e o colorido da casa. Ana Clara não sabia o que fazer, apenas chorava. Pedro abaixou a cabeça sem conseguir dizer nada. Foi então que Mariana disse: depois de seu casamento, papai e mamãe brigaram por alguma coisa que aquela mulher horrível disse. Estão dormindo separados. Mamãe está dormindo onde era o seu quarto. Conversaram depois disso, mas parece que papai não entende o que mamãe fala. José, meu filho, disse Ana Clara, Fátima sabe que não sou sua mãe? Claro que sabia. Não havia falado nada a ela até o casamento porque é algo que não tinha importância. A senhora cuidou de mim com tanto amor e dedicação que a tenho como minha mãe. Amo-a e respeito tanto quanto minha mãe Sara. Com o passar do tempo, fui contando minha vida a Fátima e ela admira muito a senhora por isso. Poucas mulheres tratam os filhos de outra mulher com o mesmo amor que seus filhos. Mesmo depois do nascimento de Mariana, você continua a me tratar como filho. A família de Fátima sabe e também te admira. Mas que essa mulher horrível que ela disse, vou lá tomar providências. Ela não pode destruir um casamento lindo como o de vocês. Me inspiro em vocês para conduzir meu casamento. Nesse momento, Fátima interrompeu e com delicadeza. José e eu passamos por momentos difíceis esses meses, por isso não viemos.
A filha de nossos patrões, a senhorita Beatriz, estava com um ódio injustificado de mim. Ela começou a ir numa reunião de orações, ao qual não imagino do que se trata, mas aprendeu lindas coisas e tem me ensinado, principalmente coisas sobre o Evangelho, mas numa interpretação mais simples. A coisa mais linda que ela vem me ensinando é o amor incondicional e o perdão. Quem é essa mulher? O que ela disse e por que disse não importa. O importante é que os senhores casaram por amor, o mesmo amor que dedicaram a José e Mariana. Conheci os senhores num clima de tanta paz e harmonia que era digno de histórias infantis. Não direi que os invejei, mas desejei de coração que meu casamento fosse igual. Aprendi junto com a senhorita Beatriz que o passado deve ficar no passado. Não temos como modificá-lo. Qualquer que sejam nossos erros, ou os erros da pessoa com quem estamos, não pode ser maior que nosso amor. Se amamos, perdoamos. Pedro pôs-se a chorar, dessa vez de vergonha. Abraçou Ana Clara e pediu-lhe novamente perdão. Nem ele entendia, porque desconfiava da mulher. E mais, que importância tinha o passado da mulher que ali estava, se amou desde o primeiro dia que a viu. Ela já havia sofrido muito. Encontrou a paz em sua casa, retribuiu com carinho e dedicação. Não merecia suas atitudes infantis, beijou diversas vezes a face da esposa amada enquanto pedia perdão. Ana Clara voltou a sorrir e seu rosto se iluminou. Desejando chorar, mas tentando manter-se firme, José perguntou: "Vamos à missa ou não? Viajamos cedo para chegar a tempo e estou com saudades do sermão de nosso querido padre João. Desculpe, filho, mas nos deixamos levar pela tristeza e dor de tal forma que não vamos à missa faz muito tempo. Vou colocar meu melhor vestido, arrumar Mariana e seu pai e vamos com vocês. Certo, meu marido?" "Certamente, minha amada, vamos sim. Não podemos decepcioná-lo. Meu filho, esperem que iremos acompanhá-los." Capítulo 11. Encerramento. Ana Clara e Pedro retomaram a rotina e foram brindados com um novo herdeiro, um presente de Deus recebido com muito amor por todos. Felipe veio para provar que Pedro podia ainda ser pai. Era muito parecido com Mariana, apagando assim toda dúvida que pudesse assombrar aquele relacionamento abençoado. Pedro percebeu que sua amada Ana Clara também o amava com a mesma intensidade desde que se conheceram. Fátima demorou a engravidar e teve alguns abortos espontâneos. Então José pediu que ela deixasse o emprego acreditando que o repouso seria o melhor. Foi uma gravidez difícil e com riscos. Fátima passava mais horas em repouso do que gostaria. Enfim, nasceu uma linda menina, que deram o nome de Sara, em homenagem à mãe de José. Beatriz auxiliou o casal como pôde, mimando a menina com presentes e carinho, ao que ela e Carlos, seu noivo, fossem padrinhos, pois já estavam de casamento marcado para meses depois. Lúcia passou a ocupar o lugar de Fátima, mostrando-se uma excelente ajudante, às vezes superando sua mãe nos pratos que se propunha a fazer. Vendo o potencial da moça, os patrões resolveram investir na jovem, enviando-a para a capital com ideias de abrir um restaurante e deixar a fazenda para Beatriz e Carlos pouco depois do casamento deles. Renato havia observado que ambos tinham jeito e administravam tudo com sabedoria, carinho e dedicação. Final.